Olá, esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais interessantes da atualidade. E hoje vamos falar de constelação familiar. Eu converso com a Aline Juruena, que é terapeuta sistêmica e professora de yoga e dança. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E como é esse trabalho de terapia sistêmica, né? Quais são os benefícios? Então, a constelação sistêmica ela foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, nascido em 1925. Ele desenvolveu, depois de anos de pesquisas e experimentações, uma abordagem da psicoterapia sistêmica chamada constelação sistêmica, que tem como objetivo encontrar soluções para doenças, problemas psicológicos, emocionais, conflitos de diversas naturezas. Então, a constelação ela visa, de forma prática, quebrar padrões repetidos, dissolver emaranhamentos, conflitos ou doenças que se repetem por gerações, impedindo o fluxo livre de amor entre os membros de um sistema, seja ele empresarial, organizacional ou familiar. E a constelação parte do princípio que podemos herdar também dos nossos ancestrais padrões comportamentais. E isso acontece por uma lealdade inconsciente. O trabalho tem o objetivo de incluir no sistema algum ancestral que foi excluído por situações traumáticas, alguma doença, morte precoce, assassinato, calúnia, guerra, escravidão ou até mesmo um aborto. A técnica consiste em uma vivência individual, com uso de bonecos ou com grupo. Eu trabalho, por exemplo, com um boneco na água, porque a água é um excelente condutor de energia, né? Então, através de uma dinâmica aplicada, onde é possível ter acesso às informações ocultas do sistema familiar, os ancestrais excluídos são aceitos e honrados. E assim o emaranhamento inconsciente, ele é dissolvido e uma nova solução aparece. E a pessoa se sente com mais liberdade, com mais plenitude, com mais alegria, com mais paz, e também se coloca no seu lugar no sistema familiar e assim se coloca no seu lugar na vida. Você falou de gerações, né? Mas a nossa criação na infância traz reflexos para a nossa vida adulta? Sim. A constelação, ela fala de algo muito lá atrás, né? Que como se a gente herdasse, não só da nossa criação, né? A gente herdasse realmente como se fosse algo genético, que não fosse só a cor dos olhos, né? Mas sim padrões e sentimentos. E isso é uma herança inconsciente, mas com certeza a gente recebe muito da nossa criação, né? É claro que a gente tem que ser grato pela vida que a gente tem, que é o maior presente que os nossos ancestrais, que os nossos pais deram pra gente, mas a gente acaba também recebendo algumas crenças limitantes. E outro ponto também que é muito trabalhado na constelação, Mariana, é a criança ferida, né? Então, claro que às vezes uma criança ferida, a pessoa tem essa sensação e nem sabe por que ela tem. Isso pode acontecer, por exemplo, dentro da barriga da mãe, né? Acontecer alguma coisa naquela gestação e esse feto, né? É como se esse feto sentisse isso e depois, quando a pessoa se desenvolvesse, ela ainda sentisse aquelas dores, aqueles medos que aquele feto sofreu. Fora isso, também é algo que acontece muito, por exemplo, no parto, né? A constelação fala muito do parto. Às vezes, o parto é doloroso para aquele neném, né? E também o adulto vai carregar aquelas sensações daquele parto. Fora isso, também tem uma outra abordagem da criança ferida, né? Muitas vezes a criança, né, quando a gente era criança, a gente se sentiu abandonada, ou abandonado, injustiçado, e a gente carrega isso para a nossa vida. Através da constelação, através de frases de cura, através de uma dinâmica, a gente consegue se abastecer de amor. E aí a gente consegue ficar um adulto mais maduro, mais responsável, menos carente. Então, realmente, essa pergunta é muito interessante que você fez. É claro que a gente carrega muita coisa do nosso passado, né? E a constelação procura liberar isso tudo. E quais são os sinais de desequilíbrio em relação a esse alinhamento familiar, né? O que podemos fazer para ajustar? Então, a constelação, né, o Hellinger, ele fala de 3 leis, é até interessante eu falar sobre isso. Uma lei é a lei do pertencimento, que eu já conversei um pouquinho, que fala que todos os ancestrais, eles precisam ser incluídos.
tem uma lei que é da hierarquia, em que fala que todas as pessoas do sistema familiar, elas precisam estar nos seus lugares. Então, isso é uma coisa que acontece muito, Mariana. Eu não sei, a gente pode perceber, por exemplo, em algumas famílias, por exemplo, vou dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Um pai falece, e aí um filho ou uma filha acaba assumindo, entre aspas, né, isso é muito sutil, o lugar do pai, com as responsabilidades, com a carga toda, com o peso que não é daquela pessoa, né? E aí isso faz mal para todo o sistema familiar. É através da dinâmica da constelação a gente trabalha isso. Então isso é uma coisa que pode estar acontecendo, quando uma pessoa não está ocupando seu lugar. Acontece muito também em relação de mãe e filha. Às vezes, uma mãe, ela não recebeu da mãe dela. E aí ela coloca toda a carga na filha dela, como se a filha dela fosse a mãe dela. Então, isso é uma outra dinâmica que a gente também trabalha na constelação familiar. Enfim, são várias situações, né? A constelação, ela pode trabalhar um relacionamento que não está legal. Então, tem outra lei também que é muito legal, que é o equilíbrio certo entre o dar e o receber. Essa lei só não vale de pai para filho, porque os pais passam para os filhos e os filhos recebem. Mas eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, num relacionamento, né? Às vezes acontece muito isso. Vamos supor, uma mulher, ela tem um namorado, e aí ela põe esse namorado para morar na casa dela, ela paga uma faculdade para esse namorado, ela faz uma comida para o namorado quando ele chega em casa, dá muita coisa para essa pessoa, e essa pessoa não consegue retribuir. E aí o que acontece? Esse que recebeu demais, ele começa a se sentir inferior, e ele acaba abandonando ou traindo essa mulher. E isso acontece. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento nesse equilíbrio entre o dar e receber. Em todas as nossas relações, menos relação de pai e filho. Então, na relação de casal, numa relação no trabalho, com os amigos, né? Porque, às vezes, dar demais não é bom. Desequilibra a relação. Receber demais também não é bom. É muita coisa, Mariana. São muitos aspectos, assim, que a constelação ela vai atuar. Às vezes até numa doença. Às vezes uma pessoa tem uma doença, não quer dizer que toda doença é curada pela constelação. Mas se, por exemplo, a pessoa tem uma doença e a gente descobre na constelação que ela inconscientemente está herdando essa doença de um ancestral, essa doença pode ser atenuada hoje ou até mesmo curada. Então, é muito legal esse trabalho. Um trabalho de amor, onde o amor cura. E como funciona a constelação familiar, né? Com que periodicidade podemos aderir a essa terapia? A terapia sistêmica ela pode ser feita através de bonecos, através de pessoas, de um grupo, né? Eu trabalho com bonecos na AVA. E o que acontece, né? O Hellinger, né, lá atrás, quando ele trabalhava como missionário da Igreja Católica, ele foi professor, pedagogo, psicoterapeuta e também missionário da Igreja Católica. E aí ele trabalhou em algumas missões na África. E teve uma tribo africana que ele percebeu, né, uma dinâmica em que as pessoas conseguiam acessar os sentimentos e sensações dos seus ancestrais. E a partir daí, ele começou a pesquisar, a experimentar, e aí criou a constelação sistêmica. Então, durante o trabalho, a gente consegue acessar sensações do ancestral do cliente. E muitas vezes o cliente também consegue acessar essas sensações. E quando a gente está num grupo, né, não só a consteladora sente tudo isso, as pessoas que estão no grupo também conseguem sentir, né, essas sensações dos ancestrais do cliente, da pessoa que está fazendo a constelação. A constelação, Mari, a gente pode conversar, mas assim, para entender melhor, só fazendo ou participando de uma constelação, porque é algo muito forte. Agora, a periodicidade que você falou, né? A periodicidade, a partir do momento que eu fiz a primeira constelação na minha vida, eu acho que todo ano eu faço pelo menos uma constelação. Mas não é necessário. Às vezes, você tem uma questão e você vai resolver na constelação que você fez aquela questão, né? Assim, depende muito, né, de cada caso, né? Mas, assim, uma coisa que eu te digo, não é bom, por exemplo, você fazer uma constelação, aí, daqui a uma semana, daqui a um mês eu faço outra. Não. Pelo menos esperar uns 3 meses para fazer uma outra constelação. E, por exemplo, quando alguém falece, né, também não é indicado a gente fazer a constelação nos primeiros 3 meses, né, enfim, que a pessoa faleceu. Lá na terapia aparecem várias gerações, né? Sim, a constelação, o Hellinger fala
que a gente é atingido mais ou menos até 7 gerações atrás. Então, muito, por exemplo, ainda mais o Brasil, né? Que o Brasil sofreu muito escravidão, né? Tanto, enfim, dos africanos, dos indígenas, né? Que são os nossos ancestrais, ou também os nossos ancestrais escravizaram. Isso tudo reflete na nossa vida, segundo a constelação familiar. E você que é terapeuta sistêmica, que dicas você daria para a busca de harmonia e saúde mental em nossas vidas? Então, a primeira dica que eu acho maravilhosa, assim, que é o remédio da constelação, né? Que a gente sempre fala na constelação, tome, né, o seu pai e a sua mãe no coração. O que é tomar pai e mãe no coração? É colocar no coração nosso pai e nossa mãe. Entendendo, né, que, claro, eles fizeram coisas erradas, é óbvio, eles são humanos, né? E eles fizeram o que eles podiam de acordo com a evolução que eles tinham, né? E com o amor, com a qualidade de amor que eles receberam. Mas eles deram a vida para a gente. E a vida é um milagre, a vida é o maior presente de todos. Então, colocar pai e mãe no coração traz mais plenitude, traz mais potência, né? E é uma prática de amor, é uma prática de um olhar de empatia. Né? Então, essa é a primeira dica que eu dou, que eu acho muito maravilhosa e que eu procuro praticar todo dia, né? Outra é a gente ajudar o outro só quando a gente puder, quando estiver dentro do nosso limite. A constelação também, o Hellinger tem as ordens da ajuda, né? E ele fala muito isso. Fala que, às vezes, a gente, enfim, está querendo ajudar o outro nem pediu ajuda, né? E a gente está lá ajudando, está dando várias dicas, está pegando o peso do outro, colocando nas nossas costas. E aí, assim, a gente tira a chance daquela pessoa evoluir. Muitas vezes, né, a gente fica superior ao outro, então a gente tem que dosar isso aí, sabe? Só ajudar quando realmente pode ajudar. Isso foi até difícil para mim, assim, porque, eu não sei, a gente cresce em uma sociedade que o bacana é a gente estar ajudando todo mundo, né? Mas a gente tem que ter esse limite, né? Para a gente poder também ter saúde, né? Senão a gente acaba ficando com o peso da outra pessoa em cima da gente, o que não é nada bom, né? A outra coisa é não ter um olhar de julgamento para as pessoas, sabe? Isso eu acho maravilhoso, eu acho que isso não é só da constelação, isso é da yoga, enfim, isso é de todas as religiões, né? Que é uma prática mesmo de não julgamento, né? Da gente procurar ter mais empatia, ter mais compaixão. E a outra dica também, que é uma dica muito boa da constelação, é o seguinte, por exemplo, tem uma pessoa e ela vai me entregar um presente, né? Legal. Se eu quiser, eu não pego esse presente, eu devolvo esse presente para essa pessoa. Então, isso vale até com os presentes negativos. Então, às vezes, a gente recebe uma crítica que não é construtiva, né? Uma violência, e cabe, né, o quê? A gente chegar e falar, eu deixo com você a responsabilidade e as consequências das suas ações. Isso é uma frase de cura da constelação. E é uma frase maravilhosa da constelação, que é a gente não pegar pra gente o que não é da gente. E a constelação, enfim, eu acho que essas são as dicas, assim, que me vem na cabeça agora, mas ela realmente deixa, né, o nosso olhar para o outro, um olhar de amor, um olhar com muito mais compaixão, com muito mais empatia, e com isso a gente consegue viver uma vida muito mais leve, sabe? E outra coisa também que eu acho muito interessante da constelação é que faz com que a gente saia um pouco da vaidade do ego, né? Porque às vezes, né, uma pessoa faz uma coisa, a gente tá fazendo com a gente, né? A intenção era machucar a gente, e não é, sabe? Às vezes a pessoa, ela passa por tanta coisa na vida dela, sabe? Ela foi excluída, né? Ela só está querendo ser incluída, na verdade, sabe? Então, a constelação tem muito, muito, muito a ensinar para a gente, para todos nós. E Aline, você atuou um bom tempo, né, como jornalista. Quando é que você sentiu esse chamado para trabalhar com terapias sistêmicas? Como é que isso modificou a sua vida? Eu ainda era jornalista, assim, né? Só trabalhava com jornalismo. Hoje eu faço freela e tal, mas assim, antes eu era só jornalista. E aí minha mãe faleceu e me indicaram esse trabalho de constelação. E foi um trabalho importantíssimo para mim, porque foi um trabalho que eu consegui elaborar o meu luto. Na constelação também é outra coisa que se fala muito na constelação, que o luto ele tem um início, um meio e um fim. Ele precisa ter um início, um meio e um fim, porque senão a gente vai morrendo aos poucos, né, dentro da gente também.
E aí, eu entrei em contato com esse trabalho e poder, sabe, elaborar isso e poder colocar a minha mãe no coração foi tão importante para mim que eu nunca mais larguei a constelação. Eu continuei, né, participando de grupos, praticando, até hoje, né? E aí teve um momento que realmente eu tive esse chamado, porque eu participava dos grupos, Mariana, e aí o que acontecia? Eu começava a sentir, eu fui desenvolvendo uma sensibilidade tão aguçada que eu já sabia o que cada participante estava sentindo. E aí a minha terapeuta, que é maravilhosa, eu vou até citar ela, que eu amo ela, que é a Alcione Antunes, que foi que me formou, ela falou, Aline, vem fazer o curso de formação, sabe? E aí eu fiz o curso de formação e amei, e trabalho já há uns 5 anos com constelação, acho que até mais, perdi a conta, e é um trabalho que realmente é muito gratificante, porque depois você vai vendo as pessoas, sabe, tendo sucesso, desatando os nós, estando com mais plenitude, mais potência de vida, mais alegria. É muito gratificante mesmo esse trabalho. E hoje você faz atendimentos, promove cursos? Então, hoje eu faço atendimentos, faço online, faço presencial. Eu trabalho muito com a constelação na água, porque eu acho que é uma forma mais leve de se trabalhar com a constelação. E também dou cursos de constelação na água. Estou escrevendo um livro, né, que está acabando agora, que se chama Amor em Movimento. E é um livro também que fala um pouquinho de constelação, fala de barra de axis, fala de yoga, mas na verdade são dicas, né, para que a gente consiga transformar, né, as nossas mágoas, a nossa culpa, transmutar isso tudo, né? Fazer com que a gente fique livre disso para viver uma vida mais saudável, uma vida mais leve, uma vida mais gratificante. E para que a gente dê importância para o que realmente importa e que possa, a cada dia, se colocar em lugares maravilhosos, com pessoas que nos amam, né? Em lugares de amor. Então, é isso. E como os telespectadores podem conhecer um pouco mais do seu trabalho? As pessoas podem conhecer mais sobre o meu trabalho através do meu Instagram, Terapias Aline Juruena, com N. Legal. E vamos finalizar com uma meditação coletiva? Sim, vamos nessa. Então a gente começa, Mariana, né, e todos vocês que estão nos assistindo, fechando os olhos. Vocês podem estar numa postura agora confortável, os ombros para trás. E começa só inspirando profundamente, como se estivesse cheirando uma flor, exalando, soltando todo o ar do pulmão. Em cada inspiração e exalação, vai relaxando o topo da cabeça, relaxa seus olhos, vai relaxando seus ombros, vai relaxando o peito, o abdômen, entrando num lugar de paz, no mais íntimo do seu ser. E agora, cada número que eu falar, imagine esse número saindo do topo da sua cabeça até o universo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai imaginando agora na sua frente um círculo e coloca dentro desse círculo todas as suas intenções, o que você quer de bom na sua vida. Pode colocar palavras, imagens. Continua inspirando e exalando. E vai agora imaginando atrás de você a sua mãe, seu pai, mesmo que você não tenha conhecido, seus avós, paternos, maternos, e vai imaginando vultos, vai imaginando seus bisavós, tataravós, até a 7ª geração. Inspira e exala profundamente. Imagina você virando para os seus ancestrais, fazendo uma pequena reverência, colocando o queixo no peito. E internamente, mentalmente, repita o mantra. Queridos ancestrais, muito obrigado ou obrigada pela vida que vem de tão longe. Eu sinto muito por todos os desafios que vocês passaram. Eu não sabia, agora eu sei. Vocês fazem parte. Vocês estão dentro do meu coração. Vai inspirando profundamente, vai imaginando agora esses ancestrais entrando mesmo no seu coração. E nesse momento, vira novamente para o círculo das suas intenções e vai se apropriando dessas intenções. Inspira, exala profundamente
E novamente repito o mantra. Eu digo sim para a vida. Eu me amo, me aceito, me respeito completamente e profundamente. Continue inspirando, exalando profundamente e devagar vai imaginando os números voltando do universo até o topo da sua cabeça. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vai espreguiçando, de repente vai abrindo os olhos. Se puder ainda, se dá um abraço bem grande, sente esse abraço e vai se conectando com o seu amor mais puro, com a sua essência mais pura. É isso, meu amor. Aline, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E o programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, eu, Mariana Meirelles, estou na RTN TV todas as terças com o Panorama RTN. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais importantes e interessantes da atualidade e confere entrevistas exclusivas. RTN TV, bem-vindo à novidade. Tchau, tchau!